Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, livro 3, autora Julia Quinn, Um Perfeito Cavalheiro. Capítulo 21. Quanta emoção ontem na frente da residência de Lady Bridgerton, na Burton Street. Primeiro, Penelope Featherington foi vista na companhia, não de um, nem de dois, mas de 3 irmãos Bridgertons. Um feito até então impossível para a pobre moça, famosa por tomar chá de cadeira em todos os bailes. Infelizmente, talvez de forma previsível, para a senhorita Featherington, quando ela enfim partiu, foi de braço dado com o Visconde, o único homem casado do trio. Se a senhorita Featherington de alguma forma conseguisse arrastar um irmão Bridgerton para o altar, isto com certeza significaria o fim do mundo como o conhecemos. E esta autora, que admite que não entenderia nada de um mundo assim, seria forçada a abdicar do posto. Se a reunião da senhorita Featherington já não fosse fofoca o suficiente, pouco menos de 3 horas mais tarde uma mulher foi abordada, bem na frente da casa, pela condessa de Pennywood, que mora 3 construções depois. Parece que a moça, que esta autora suspeita que estivesse trabalhando para a Lady Bridgerton, era criada de Lady Pennywood. Esta alegou que a jovem não identificada roubou dela há 2 anos e imediatamente despachou a pobrezinha para a cadeia. Esta autora não sabe ao certo qual é a punição atual para roubo, mas imagina que se alguém tem a audácia de furtar de uma condessa, a punição seja bastante rígida. É provável que a pobre moça em questão seja enforcada ou, no mínimo, extraditada. A Guerra das Arrumadeiras, relatada no mês passado nesta mesma coluna, parece bastante banal agora. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 13 de junho de 1817. A primeira inclinação de Benedict na manhã seguinte foi se servir de um bom drink, bem forte, ou talvez de 3. Podia ser escandalosamente cedo para beber, mas a amnésia alcoólica parecia bastante atraente depois da violência emocional que ele sofrera na noite anterior pelas mãos de Sophie Beckett. Mas então ele lembrou que marcaram um encontro naquela manhã com Colin para um confronto de esgrima. De repente, espetar o irmão pareceu bastante atraente. Não importava que ele não tivesse nada a ver com o terrível mau humor de Benedict. Era para isso que serviam os irmãos. Benedict pensou, com um sorriso amargo enquanto vestia o equipamento. Só tenho 1 hora, disse Colin ao prender a ponta da proteção do florete. Marquei um compromisso para hoje à tarde. Sem problema. Falou Benedict, alongando os músculos das pernas. Fazia um bom tempo que não praticava esgrima. O florete na mão lhe deu uma sensação boa. Ele recuou um passo e tocou o chão com a ponta da arma, fazendo a lâmina arquear de leve. Não preciso de mais do que isso para vencer você mesmo. Colin revirou os olhos antes de baixar a máscara para o rosto. Benedict caminhou até o centro do salão. Pronto? Ainda não, respondeu Colin fazendo o mesmo. Benedict se colocou em posição. Eu disse que não estava pronto, berrou Colin ao saltar para o lado. Você é lento demais. Disparou Benedict. Colin praguejou baixinho e acrescentou uma maldição mais alto para garantir. O que deu em você, hein? Nada, retrucou Benedict quase rosnando. Por quê? Colin deu um passo para trás até os dois estarem em uma distância adequada para começar o confronto. Ah, não sei, falou com sarcasmo evidente. Talvez por você quase ter arrancado minha cabeça fora? Estou com uma proteção na lâmina.
que usou como se fosse um sabre, devolveu Colin. Benedict deu um sorriso duro. É mais divertido assim. Não para o meu pescoço. Colin passou o florete de uma mão para a outra, enquanto flexionava, esticando os dedos. Fez uma pausa e franziu a testa. Tem certeza de que não é uma lâmina de verdade essa aí? Benedict olhou para ele com irritação. Pelo amor de Deus, Colin, eu jamais usaria uma arma de verdade. Só para me certificar, resmungou Colin, tocando de leve no próprio pescoço. Está pronto? Benedict assentiu e se posicionou. Regras normais, disse Colin, também se posicionando. Nada de golpes violentos. Benedict concordou com um rápido aceno de cabeça. Engar! Os dois levantaram as armas e giraram os pulsos até ficarem com as palmas das mãos para cima e as lâminas presas aos dedos. Nova? Perguntou Colin, olhando para a empunhadura do florete de Benedict com interesse. Benedict amaldiçoou a perda de concentração. Sim, é nova, falou. Prefiro a empunhadura italiana. Colin deu um passo para trás, saindo por completo da postura de esgrima, ao olhar para o próprio florete, que tinha uma empunhadura francesa menos elaborada. Posso pegar emprestada algum dia? Não me importaria de ver se... Pode. Disparou Benedict, mal resistindo à vontade de avançar e estocar naquele mesmo instante. Pode voltar a se posicionar, por favor? Colin deu um sorriso de lado e Benedict soube, naquele instante, que o irmão lhe perguntara sobre a empunhadura apenas para irritá-lo. Como desejar, murmurou Colin, obedecendo. Os dois ficaram parados por um instante e então Colin disse: Ao ataque! Benedict avançou imediatamente, mas Colin sempre fora muito rápido com os pés e conseguiu recuar, recebendo o ataque do irmão com grande habilidade de defesa. Você está com um humor terrível hoje, comentou Colin, tocando, quase acertando Benedict no ombro. Ele saiu do caminho do irmão, levantando a lâmina para bloquear o ataque. Bem, eu tive um dia, falou avançando de novo com a lâmina estendida para a frente. Um dia péssimo. Colin desviou o ataque de forma impecável. Belo contragolpe, elogiou, tocando na própria testa com o punho do florete numa saudação irônica. Calhe a boca e ataque, disparou Benedict. Colin riu e avançou, zunindo a lâmina para lá e para cá, mantendo Benedict recuado. Deve ser uma mulher, disse ele. Benedict bloqueou o ataque do irmão e em seguida começou a avançar com agilidade. Não é da sua conta. É uma mulher, afirmou Colin com um sorriso malicioso. Benedict deu uma estocada e acertou a clavícula de Colin com a ponta da lâmina. Ponto, resmungou. Colin deu um breve aceno de cabeça. Toque para você. Os dois voltaram para o centro do salão. Está pronto? Perguntou Colin. Benedict assentiu. Engar. Lutar. Desta vez, Colin foi o primeiro a atacar. Se precisar de algum conselho sobre mulheres, falou encurralando o irmão no canto. Benedict levantou a lâmina, bloqueando o ataque de Colin com força suficiente para que ele recuasse cambaleando. Se eu precisasse de conselho sobre mulheres, retrucou, a última pessoa que eu procuraria seria você. Assim você me machuca, comentou Colin, recuperando o equilíbrio. Não, afirmou Benedict. É para isso que serve a ponta da proteção. Sem dúvida eu tenho um histórico com mulheres melhor do que o seu. Ah, é mesmo? Retrucou Benedict com sarcasmo, empinou o nariz numa boa imitação de Colin e disse: Não vou me casar tão cedo, e muito menos com Penelope Featherington. Colin estremeceu. Você não deveria dar conselhos a ninguém, disse Benedict. Eu não sabia que ela estava lá. Benedict deu uma estocada, errando por completo o ombro do irmão. Isso não é desculpa. Você estava em público, em plena luz ao dia. Mesmo que ela não tivesse ouvido, alguém teria, e a maldita conversa iria parar no Westleton. Colin recebeu o ataque de Benedict com um movimento de defesa, então deu um contragolpe com extrema velocidade,
atingindo o mais velho direto na barriga. Toque meu! Resmungou. Benedict assentiu, reconhecendo o ponto. Eu fui um tolo, prosseguiu Colin, enquanto os dois voltavam para o centro do salão. Você, por outro lado, é burro. O que você quer dizer com isso? Colin suspirou enquanto levantava a máscara. Por que não faz um favor a todos nós e se casa de uma vez com a garota? Benedict apenas encarou, afrouxando a mão ao redor do cabo do florete. Havia alguma possibilidade de que Colin não soubesse de quem eles estavam falando? Tirou a máscara, fitou os olhos verdes escuros do irmão. Quase gemeu. Colin sabia. Não sabia como isso fora acontecer, mas era verdade. Mas não devia estar surpreso, pensou. Colin sempre sabia de tudo. Na verdade, a única pessoa que parecia conhecer mais fofocas do que ele era Heloise. E ela nunca levava mais do que poucas horas para transmitir toda a sua sabedoria duvidosa a Colin. Como você ficou sabendo? Perguntou Benedict enfim. Colin levantou um canto da boca, num meio sorriso. Sobre Sophie? É bastante evidente. Colin, ela é uma criada? Quem se importa? O que vai acontecer se você se casar com ela? Perguntou Colin, dando de ombros. Pessoas que não têm a menor importância para você irão relegá-lo a ostracismo. Ora, eu não me importaria em ser ignorado por algumas pessoas com quem sou obrigado a socializar. Benedict deu de ombros com indiferença. Eu já tinha decidido que não me importava com tudo isso, contou. Então qual é o maldito problema? Quis saber, Colin. É complicado. Nada é tão complicado quanto parecer ser na nossa cabeça. Benedict refletiu sobre a frase do irmão, apoiando a ponta do florete no chão e deixando a lâmina flexível balançar para frente e para trás. Você se lembra do baile de máscaras da mamãe? Indagou. Colin piscou diante da pergunta inesperada. Há alguns anos? Pouco antes de ela se mudar da casa Bridgerton? Benedict assentiu. Esse mesmo. Você lembra da mulher vestida de prateado? Você cruzou conosco no saguão? É claro! Você estava bastante empolgada com... Colin, de repente, arregalou os olhos. Era Sophie? Incrível, não? Murmurou Benedict. Mas como? Não sei como ela chegou lá, mas não é uma criada. Não? Bem, ela é uma criada, esclareceu Benedict, mas também é filha bastarda do conde de Pennywood. Não o atual. Não, o que morreu há muitos anos. E você sabia de tudo isso? Não, disse Benedict em um tom seco. Eu não sabia. Ah! Colin mordeu o lábio inferior, enquanto pensava no significado da frase curta do irmão. Sei. E o que vai fazer? O florete de Benedict, cuja lâmina balançava para frente e para trás, enquanto ele apoiava a ponta no chão, de repente escapou de sua mão. Indiferente, ele observou deslizar pelo chão e não voltou a encarar o irmão ao dizer: Ótima pergunta. Ainda estava furioso com Sophie por sua mentira, mas também não era inocente. Não deveria ter exigido que ela fosse sua amante. Com certeza tinha o direito de pedir, mas ela também tinha o direito de recusar. E depois que ela disse não, ele deveria tê-la deixado em paz. Benedict não fora criado como bastardo, e se a experiência dela havia sido terrível o bastante a ponto de ela recusar o risco de também gerar um filho bastardo, bem, ele devia ter respeitado isso. Se ele respeitava Sophie, precisava respeitar suas crenças. Não devia ter sido tão leviano com ela, insistindo que tudo era possível, que ela era livre para tomar qualquer decisão que seu coração desejasse. Violet estava certa. De fato, ele tinha uma vida privilegiada, com riqueza, família, felicidade. Nada estava verdadeiramente fora do seu alcance. A única coisa terrível que lhe acontecera tinha sido a morte precoce do pai. E mesmo assim, ele pudera contar com os entes queridos para ajudá-lo a enfrentar a dor. Para Benedict era difícil imaginar certas dores e mágoas, porque jamais as experimentara. Ao contrário de Sophie, ele nunca estivera sozinho.
E agora? Ele já decidira que estava preparado para enfrentar o ostracismo social e se casar com ela. A filha bastarda de um conde era uma noiva um pouco mais aceitável do que uma criada, mas não muito. A sociedade londrina poderia aceitá-la, se ele a forçasse isso, mas ninguém seria gentil com ela. Era provável que os dois fossem obrigados a ter uma vida tranquila no campo, evitando a sociedade que quase com certeza os marginalizaria. Mas seu coração levou menos de um segundo para perceber que uma vida tranquila com Sophie era de longe preferível a uma vida pública sem ela. O fato de ela ser a mulher do baile de máscaras tinha alguma importância? Ela mentira para ele sobre sua identidade, mas Benedict conhecia sua alma. Quando os dois se beijavam, quando se divertiam juntos, quando simplesmente sentavam e conversavam, ela jamais fingira um instante sequer. A verdade era que Sophie era a mulher capaz de tocar seu coração com um simples sorriso, a mulher que podia enchê-lo de contentamento apenas ficando sentada a seu lado, enquanto ele desenhava. Ele a amava. Você parece ter tomado uma decisão, comentou Colin baixinho. Benedict olhou para o irmão pensativo, quando ele se tornara tão perspicaz. Na verdade, quando havia crescido, Benedict sempre pensara em Colin como um jovem patife, charmoso e encantador, não como alguém que algum dia assumiria qualquer tipo de responsabilidade. Mas ao fitá-lo agora, ele via outra pessoa. Os ombros estavam um pouco mais largos, a postura um pouco mais firme e tranquila, e o olhar parecia mais sábio. Essa era a maior mudança. Se os olhos de fato fossem as janelas da alma, então a alma de Colin amadurecera, enquanto Benedict não estava prestando atenção. Eu devo a ela algum pedido de desculpas, comentou Benedict. Tenho certeza de que ela irá perdoá-lo, meu irmão. Ela também me deve pedidos de desculpas. Mais do que pedidos. Vários pedidos. Benedict percebeu que o irmão queria perguntar por quê, mas ele limitou a dizer: Você está disposto a perdoá-la? Benedict assentiu. Colin arrancou o florete da mão dele. Pode deixar que eu guardo para você. Benedict ficou olhando para a arma por um longo tempo, antes de voltar à realidade. Preciso ir, disparou. Colin mal conteve um sorriso. Foi o que eu imaginei. Benedict encarou o irmão e então sentiu vontade incontrolável de lhe dar um abraço rápido. Eu não digo isso sempre, falou a voz, começando a ficar embargada. Mas eu amo você. Eu também amo você, meu irmão. O sorriso de Colin se ampliou. Agora suma daqui. Benedict atirou a arma para cima e ele deixou o salão. Como assim ela foi embora? Simples assim, infelizmente, disse Violet com os olhos tristes e solidários. Ela foi embora. A pressão na cabeça de Benedict começou a aumentar. Era incrível que não tivesse explodido. E você a deixou ir? Acho que seria até mesmo ilegal forçá-la a ficar, meu filho. Benedict quase gemeu. Também devia ter sido ilegal forçá-la a ir a Londres, mas ele fizera isso ainda assim. Aonde ela foi? Perguntou. A mãe pareceu murchar na poltrona. Não sei. Insisti que ela usasse uma das nossas carruagens, em parte porque temia pela segurança dela e também porque queria saber onde ela iria. Benedict bateu com as mãos na mesa. Bem, então o que aconteceu? Como eu estava dizendo, tentei fazer com que ela usasse uma de nossas carruagens, mas pelo jeito ela não quis e desapareceu antes que o veículo chegasse para pegá-la. Benedict praguejou baixinho. Sophia ainda devia estar em Londres, mas a cidade era imensa e superpopulosa. Seria quase impossível de encontrar uma pessoa que não queria ser encontrada. Eu imagino que vocês duas tenham brigado, comentou Violet com delicadeza. Benedict passou a mão pelos cabelos e viu uma manga branca. Ah, meu Jesus! Resmungou
correr até lá com a roupa da esgrima. Fitou a mãe, revirando os olhos. Sem sermão. Sobre blasfêmia agora, mãe. Por favor. Ela contraiu os lábios. Eu nem sonharia em fazer isso. Onde vou encontrá-la? O olhar de Violet perdeu a leveza. Não sei, Benedict. Gostaria de poder responder. Eu gostava de Sophie de verdade. Ela é filha de Pennywood. Contou ele. Violet franziu a testa. Eu suspeitei de algo parecido. Ilegítimo, imagino. Benedict assentiu. A mãe abriu a boca para dizer alguma coisa, mas ele nunca soube o quê, porque naquele momento a porta do escritório se abriu de repente, bateu na parede com um barulho impressionante. Francesca, que obviamente atravessara a casa correndo, deu um encontrão na mesa da mãe, seguida de Hyacinth, que por sua vez deu um encontrão na irmã. Qual é o problema, meninas? Perguntou Violet se levantando. É Sophie! Arfou Francesca. Eu sei, disse Violet. Ela foi embora, nós... Não! Interrompeu Hyacinth, largando o jornal em cima da mesa. Veja isso! Benedict tentou agarrar o periódico, que reconheceu imediatamente como uma edição do Westleton, mas a mãe foi mais rápida. O que foi? Quis saber ele, sentindo um embrulho no estômago ao ver a mãe empalidecer. Ela passou o jornal para o filho, que leu rápido, passando direto pelas partes sobre o Duque de Ashburn, o Conde de Maxfield e Penelope Featherington, antes de chegar ao trecho que devia dizer a respeito a Sophie. Cadeia? Disse ele, quase em suspiro. Precisamos libertá-la agora, meu filho, afirmou Violet, investigando-se como uma general se preparando para uma batalha. Mas Benedict já passara pela porta. Espere! Gritou Violet, correndo atrás dele. Eu também vou. Benedict parou um pouco antes de chegar à escada. A senhora fica, ordenou. Não vou admitir que seja exposta a... ora, por favor, retrucou ela. Eu não sou nenhuma velha caquética e posso atestar a honestidade e a integridade de Sophie. Eu também vou, falou Hyacinth, parando ao lado de Francesca, que também o seguira até o corredor. Não, responderam Violet e Benedict ao mesmo tempo. Mas eu disse não, disparou Violet com firmeza. Francesca voltou com um suspiro mal-humorado. Imagino que não vai adiantar insistir em... Nem termine a frase, alertou Benedict. Como se fosse sequer me deixar tentar. Benedict a ignorou e se virou para a mãe. Se quiser ir, vamos agora mesmo. Ela assentiu. Chame a carruagem. Vou esperá-lo na frente da casa. 10 minutos depois, eles estavam a caminho. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.